de uma palavra com relação ao temor. Temor ao Senhor. Vocês já me conhecem, irmãos, sabem que eu amo a pregação da fé. Sabe quando amo pregar e quando o Espírito Santo me inspira para a gente pregar, correr, rir no Espírito, se divertir diante do Senhor. E é com muito temor e tremor que eu quero compartilhar isso com vocês nessa noite. Nesse ambiente, nessa atmosfera de adoração, e eu peço que continue assim. Quem quiser se sentar, pode sentar. Quem quiser permanecer de pé, pode permanecer de pé. Gostaria que os músicos permanecessem aqui nesse espírito, nessa atmosfera de adoração. Sabe, em Atos capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Eu vou continuar a leitura depois, mas olha só. Um casal, possuidores de uma propriedade, decidiram vender uma propriedade para poder ofertar. Naquela época, nesse contexto, as pessoas estavam doando muito as coisas. Estava acontecendo um grande avivamento naquela cidade. Estava acontecendo um grande avivamento na igreja. A igreja tinha acabado de ser estabelecida, de nascer. E por causa da unção, as pessoas não tinham as coisas como preciosas. Quem tinha 2 dava para 1, dividia, de maneira que ninguém ficava com falta de nada. Você está comigo? Era um mover do Espírito tão grande, era o Espírito Santo que estava inclinando as pessoas a contribuir. As pessoas estavam sendo inspiradas por Deus a contribuir, e isso se tornou comum no meio da igreja. E aí esse casal, eu não sei, irmãos, mas pelo desenrolar da história, parece que eles queriam de alguma forma mostrar que eles também estavam dando, que eles também estavam querendo de alguma forma se mostrar que estavam participando daquilo ali, que faziam parte daquilo ali. E a Bíblia diz que eles decidiram vender uma propriedade, mas retiveram parte da propriedade, e chegaram diante dos apóstolos para dar, não tudo que eles tinham vendido, que eles tinham arrecadado, mas apenas algumas coisas eles omitiram, eles mentiram. Olha, nós vendemos a nossa propriedade por X, mas de fato não tinha sido X, tinha sido Y. Nós sabemos o decorrer disso aqui, a gente vai ler o que aconteceu com eles depois. Mas eu quero que você entenda que o que Pedro falou para ele foi o seguinte: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Porque você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Eu estou falando, irmão, isso aqui foi na nova aliança, na graça. Por que você mentiu a Deus?
Porque você está pensando que você está mentindo para a gente? Você não está mentindo para a gente, você está mentindo para Deus. Por que você deixou Satanás fazer isso com você? E aí Pedro fala algo muito legal, irmãos, que Pedro disse: vem cá, a propriedade não era sua. A propriedade não era sua. Se você não desse nada, é seu direito não dar nada. Mas por que você deixou Satanás encher seu coração a ponto de fazer você mentir diante de Deus, diante do Espírito Santo? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em seu poder. O que te motivou? Quem fez você compreender ou entender que você pode simplesmente chegar diante de Deus de qualquer jeito, fazer o que você quiser, viver da maneira que você quiser e está tudo bem? Quem te fez entender dessa forma, Ananias? Você deixou Satanás enganar você. Se você não vendesse, era sua. E se você vendeu, está em seu poder. Você não precisava mentir. Você não precisava fingir ser uma coisa que você não é, Ananias. Você não está mentindo a homens, você está mentindo a Deus. E ninguém pode mentir a Deus, ninguém pode mentir ao Espírito Santo. Nós podemos até passar um tempo assim, irmãos, mas não demora muito, o juízo vai vir. O apóstolo Paulo, escrevendo as suas cartas aos Coríntios, ele diz: olha, vocês devem julgar a vocês mesmos, para não serem julgados pelo Senhor. Aos Gálatas ele diz: de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, certamente colherá. Irmãos, não tem como a gente querer andar com Deus em mentira. A gente pode mentir aos homens, mas a Deus não. Nós podemos decidir não servir a Deus. É uma decisão, irmãos, é uma escolha. Nós podemos decidir não fazer parte de uma igreja. Nós podemos decidir não ser servo de Deus, viver no mundo. É uma decisão nossa. Também nós podemos decidir andar com Deus. Mas em Apocalipse capítulo 3, o Senhor disse, escrevendo para a igreja de Laodiceia, Ele diz: porque você não é nem frio, nem quente, és morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Vocês estão pensando que estão me agradando, vivendo essa vida dupla. Não, eu sou crente, eu oro em línguas, eu tenho até visões, eu entrego até profecia, eu faço parte do ministério, eu faço parte dos trabalhadores. Mas eu também, Deus entende. Eu posso dar minhas escapulidinhas aqui, porque Deus entende. Deus não entende não, irmão. De Deus não se zomba. Você pode estar mentindo, enganando aos homens, mas a Deus você não está. Nós não podemos enganar a Deus, irmão. Foi o que Pedro disse: guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Por que você formou esse desígnio no seu coração? De achar que pode andar com Deus de qualquer maneira, que pode viver com Deus e viver com pecado. Hoje eu flerto com Deus, amanhã eu flerto com o pecado. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Versículo 5. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, caiu e morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Na igreja, que é o modelo. Você sabia que o modelo de igreja é a igreja de Atos? O modelo da igreja
Deus criou a igreja, estabeleceu a igreja. No livro de Atos a igreja foi criada, e esse é o padrão. Por muito tempo a igreja perdeu, se descaracterizou do original. Mas o que Deus deseja é essa igreja, e o que Jesus vai vir buscar é essa igreja. E deixa eu dizer uma coisa para você pelo Espírito nessa noite: o padrão de temor e de santidade precisa voltar, porque o juízo de Deus vai começar pela igreja. O juízo de Deus vai começar pela igreja, irmão. E a gente precisa entender que Deus é santo. Não deixe Satanás encher seu coração. Não deixe Satanás encher seu coração achando que eu posso viver de qualquer jeito. Nós estamos na graça. Juízo de Deus vai voltar. E a gente vai ver mais isso nesse final desses tempos. Igreja, está na hora de despertar. Não dá para viver uma vida dupla. Ou a gente serve a Deus, ou a gente não serve a Deus. Esse tipo de comportamento que Ananias teve, ele influencia muito fácil as pessoas. Porque é muito fácil viver uma vida leviana. E às vezes parece que é saudável, parece que, tipo, não está acontecendo nada com fulano que vive assim, eu vou viver assim também. Mas veja o que aconteceu no versículo 6, vamos continuar lendo. E levantando-se os moços, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Eu vou continuar lendo, mas presta atenção. Ela ainda disse o valor que eles tinham tratado. Vamos dizer que é X, tá bom? O discurso tem que ser o mesmo. Vamos aparentar que está tudo certo e que é exatamente isso aí. O discurso de pessoas corretas. Discurso de quem está andando certinho com Deus. Versículo 9. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Pedro em nenhum momento falou dele, falou dos apóstolos, falou da igreja. Pedro levou a situação a um nível que deve ser considerado pela gente. Não é aos homens, porque isso não é obra de homem, é a Deus. Não é aos homens, porque não foi homem algum, humano, ser humano normal nenhum que morreu e pagou o preço por você. Foi Jesus. Foi Ele que te escolheu, Ele que te salvou, Ele que te santificou, Ele que te justificou. E se Ele é o seu Senhor, agora você deve satisfação a Ele. Acabou o tempo da igreja ficar dizendo Senhor, Senhor meu, e não deixar, e não seguir aquilo que Ele pede para a gente fazer. Por que você está tentando mentir ao Espírito Santo? Por que às vezes a gente acha que a gente pode mentir ao Espírito Santo? Não dá, irmão. Julgue a você mesmo, para que você não tenha que ser julgado pelo Senhor. Ele é o justo juiz.
Deus é amor, irmão, mas Ele é justo, e a qualquer momento Ele vai julgar o pecado, e esse julgamento vai começar pela casa de Deus. Eu sei que isso não é uma mensagem para converter todo mundo, nem para todo mundo rir e correr, mas é o que o Espírito Santo está trazendo nessa noite. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo ela caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a para fora, a sepultaram junto de seu marido. Ah, pastor, depois de ler isso estou até com medo de Deus. Não tem que ter medo de Deus. Você deveria ter medo de viver uma vida em pecado, porque vem juízo para o pecado. Deus não queria fazer isso, ou não queria que isso acontecesse, não queria permitir isso. Mas por que aconteceu? Por que Deus julgou essa situação? Para mostrar, irmãos, que a gente não está lidando com qualquer um. A gente está lidando com alguém que é santo. E santidade é requerida daqueles que andam com Deus. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Tem muita gente se enganando, achando que porque é santo vai ver o Senhor. Mas a Bíblia diz que não é quem é santo que verá, diz que é aquele que vive em santificação. Santificação é o processo, santificação é a prática da minha santidade. Se eu sou santo, então agora eu começo a me comportar como santo. Se eu sou santo, eu não vivo na prática do pecado. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Está acontecendo no meio da igreja. Isso não é só aqui em Rio Bonito, irmãos. Isso aqui serve para todos nós, para a igreja, o corpo de Cristo. O que está acontecendo é que a gente está considerando comum aquilo que Deus tem como sagrado. O que está acontecendo é mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com Uzá. Uzá era filho de Obed-edom, e a arca ficou na casa desse homem durante 20 anos. 20 anos, Obed-edom ou Abinadab? Obed-edom, Abinadab é o outro, depois eu confiro. A arca ficou na casa de Obed-edom por 20 anos, ou Abinadab? Abinadab. A arca ficou na casa de Abinadab por 20 anos. Uzá era filho de Abinadab. E a Bíblia diz que quando Davi assumiu o reinado de Israel, ele quis pegar essa arca e levar de volta para o meio do povo, porque a arca, ela simbolizava a presença de Deus. A arca era o lugar onde Deus habitava. Era a forma que Deus encontrou para poder estar mais perto do homem, porque o homem não era nascido de novo. Então o homem não podia ter Deus dentro como nós temos. A maneira mais próxima que Deus conseguiu para estar no meio do povo foi mandar construir uma arca dentro dos padrões que Ele estabeleceu. Determinado tipo de madeira, determinada quantidade de ouro, determinada quantidade de bronze, de todos os materiais que Deus pediu. Porque Deus é sério com essas coisas. E a Bíblia diz que Deus colocou um pouco da sua glória ali, da sua presença naquele lugar. E enquanto aquela arca estava no meio do povo de Israel, o povo não perdia uma guerra. Durante um determinado período, o povo de Israel perdeu a possessão, a posse daquela arca. Quando Davi assumiu o reinado de Israel, ele mandou buscar aquela arca. Falou: essa arca tem que estar no meio do povo de Deus. Porque a presença de Deus no nosso meio é a certeza de que nós não seremos derrotados. 20 anos a arca na casa de Abinadab. A Bíblia diz que só existia naquela casa choro e lamentações. 20 anos, a presença de Deus no lugar,
e o que era produzido naquele lugar era choro e lamentação. Como pode isso, pastor? A presença de Deus está no lugar e só ter choro e lamentação. Falta de reverência à presença, falta de temor à presença, falta de reconhecer a presença. Choro e lamentação. A Bíblia diz que quando eles pegaram a arca, estavam levando a arca para o meio do arraial do povo de Deus, Uzá era filho de Abinadab, tinha contato com a arca, estava acostumado com a arca, porque a arca ficou 20 anos na casa dele. Sabe o que é você passar para ir no banheiro e a arca está lá? Você ir estar fazendo um omelete e a arca está lá? Virou algo comum. A presença, aquilo que é santo, aquilo que é poderoso, a presença de Deus virou algo comum. Quando eles estavam carregando a arca lá para o arraial do povo de Deus, a Bíblia diz que os bois, Davi mandou fazer carros de bois novinhos, era a BMW da época, irmão. Mandou pegar o melhor e colocar a arca em cima, e eles carregando a arca, Davi festejando, o povo dançando, celebrando. Afinal de contas, a presença de Deus está vindo de volta. A Bíblia diz que os bois tropeçaram. Quando tropeçaram, Uzá, que era filho de Abinadab, ele meteu a mão na arca para segurar a arca, para que a arca não caísse no chão. Boa intenção, sim ou não, gente? A melhor intenção possível. A arca vai cair, deixa eu segurar. A Bíblia diz que quando ele meteu a mão na arca, ele caiu morto. Um grande temor se levantou. A arca foi levada para a casa de Obed-edom. Davi voltou para o seu palácio chorando. E a Bíblia diz que Davi foi consultar a lei para saber aonde ele tinha errado. Afinal de contas, ele queria a presença. Afinal de contas, Uzá estava só segurando para que a arca, a presença não caísse. E Davi, lendo lá os manuscritos, ele pôde ver que Deus estabeleceu padrão. Deus estabeleceu meios e formas para que a presença pudesse ser carregada, para que a presença pudesse ser transportada. Não podia ser simplesmente por boa vontade, não podia ser simplesmente por aquilo que eu sabia que era melhor, não podia ser só porque eu achei legal fazer um carro novo e botar a arca em cima. Deus estabeleceu padrões, e Deus não abre mão daquilo que Ele estabeleceu. Deus não mudou, Deus não muda. Ele é santo, santo, santo. A Bíblia diz que nesse exato momento existem anciãos nos céus, prostrados diante do Senhor, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Davi começou a olhar e ele reviu: ei, a arca não pode ser carregada num carro novo. Não, a arca tem que ser carregada por sacerdotes, por levitas. E mesmo assim, esses levitas, sacerdotes, esses homens que eram separados para trabalhar no altar, para ministrar ao Senhor, mesmo assim, só o título não os qualifica. Não, peraí. Então quem tem que carregar a presença? São os levitas e sacerdotes. Toma aqui minha carteirinha. Eu sou levita e sacerdote, profeta, vaso de fogo, apóstolo, mestre. Só o título não qualifica. Tem que ser levita e sacerdote, e esses santificados. Aleluia. Davi entendeu isso, chamou os levitas e sacerdotes, falei: vai se santificar. Vai se santificar o Senhor. O que é se santificar? É se separar para Deus.
se separar para Deus. Se separar para Deus, não me envolvo com as coisas desse mundo, não tenho contato com essas coisas, não quero saber dessas coisas, porque eu estou separado para o meu Deus. Eu fui separado e estou me separando para servir ao meu Deus. Enquanto Davi meditava e preparava os sacerdotes e levitas para voltar a pegar a arca, 3 meses se passaram. Lembra que a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab, de Obed-edom, de Abinadab. 20 anos na casa de Abinadab, e só existia choro e lamentações, porque a presença não era reconhecida. Quando Uzá morreu e pegaram a arca e levaram para a casa de Obed-edom, 3 meses lá, chegou uma notícia para Davi: Davi, você não sabe o que está acontecendo. Ele disse o quê? A arca está na casa de Obed-edom, e aquele homem, a família dele, a casa dele, só faz é multiplicar, crescer e prosperar. Aleluia. Ah, porque eu já sou crente há 20 anos, não está me dizendo nada, irmão, e Deus não está nem um pouco preocupado com isso. O tempo que você tem de igreja, de convertido, de cartão de membro, não significa nada para Deus. O que importa para Deus é como você está considerando a santidade dele que está dentro de você, porque o Espírito Santo está dentro de você. Eu vou repetir: o Espírito Santo está dentro de você, está dentro de mim. Então não é os 40 anos de crente que eu tenho, 49, que vão fazer com que Deus se agrade de mim. O que vai fazer com que Deus se agrade de mim é o quanto eu estou considerando que Ele me deu. Sabe o que Ele me deu? Ele mesmo, a própria vida dele. 20 anos na casa de um, só choro e lamentação. A mesma presença. 3 meses na casa de alguém que considerava, que reconhecia. Enquanto Abinadab passava diante da casa, Uzá passava diante da arca, e já era algo comum. Eu fico imaginando que Obed-edom, toda vez que ia passar na frente da arca: peraí, deixa eu cobrir o meu rosto, deixa eu me cobrir, porque Deus está aqui, Deus está na minha casa, Deus faz parte da minha casa, Deus faz parte da minha família. Fico imaginando aquele homem, aquela família todo dia, talvez se levantando, se prostrando diante da presença e dizendo: Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Deus de Israel, eu te reconheço. 3 meses, chegou a notícia ao rei: rei, eles estão prosperando absurdamente. O rei falou: imagina, vamos trazer a arca de volta, agora vamos buscá-la da maneira correta. Onde estão os sacerdotes, os levitas, santificados ao Senhor? São vocês? Vamos comigo, peguem a arca. Opa, não é qualquer um que toca, são os sacerdotes e os levitas. Vamos botar no carro? Não, está escrito que a presença deve ser carregada sobre os ombros. Aleluia. A presença tem que ser carregada sobre os ombros daqueles que estão santificados e separados para isso. Colocaram a presença sobre os ombros, a arca sobre os ombros dos levitas e sacerdotes, e eles começaram a caminhar e a dançar e a celebrar. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que enquanto eles estavam caminhando e chegando lá no palácio, a esposa de Davi, Mical, ela viu da janela, e ela viu o rei Davi, que se despiu das suas vestes reais, dançando, celebrando,
rindo na unção. E ela falou: olha que vergonha, um rei se prestando a esse tipo de coisa. Sabe o que aconteceu com ela? Ficou estéril. Juízo veio. Que isso, pastor? Está pregando um Deus de juízo hoje? Não, irmão, estou pregando um Deus de amor, que nos ama tanto, que está falando para a gente hoje: julguem a vocês mesmos. Reconheça de onde vocês caíram, se é que caíram alguém aqui. Se arrependa e volte. Deus não está te condenando, Deus está te amando. Se Ele não te amasse, Ele deixava do jeito que está. Mas porque Ele te ama e nos ama, Ele nos traz uma palavra como essa. Qual a consideração que a gente tem tido com a presença? O que é a presença de Deus, o Espírito Santo que habita em nós pelo novo nascimento? O que Ele significa para mim e para você? Qual o valor que Ele tem para a gente? Ou será que a gente está fazendo como Uzá? Ou será que a gente está fazendo como Ananias e Safira, achando que a gente pode enganar as pessoas? Até pode enganar as pessoas, mas a Deus não pode. Aleluia. Aleluia. Temor, irmão. Temor ao Senhor não é medo, é temor, respeito, honra. Nós estamos diante de um Deus que é santo. Nós estamos servindo a um Deus que é santo e não negocia os valores e os princípios dele, porque isso é intrínseco ao seu caráter. Ele disse: eu sou o que eu sou, não tem mais nem menos, eu sou o que eu sou. E Ele é santo, e Ele é santo, e Ele é santo, e a gente precisa entender isso. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, falando da Santa Ceia, ele chega a dizer: porque muitos não estão julgando a si mesmos, parafraseando, é isso que ele está dizendo, porque muitos não estão julgando a si mesmos, não há entre vocês poucos que dormem ou que morrem, não há poucos enfermos, mas muitos. Paulo está dizendo: porque vocês não estão julgando a vocês mesmos. Aleluia. Aleluia. Não tem mais tempo da gente brincar de igreja, se é que alguém estava brincando de igreja. Juízo de Deus vai vir, irmão. Está chegando. E vai começar dentro da igreja. Por isso, uma das unções que mais estarão em evidência nesses dias é a unção do profeta, o ofício do profeta. Para revelar pecado, pastor? Não, também. Mas é para trazer a consciência de que nós devemos viver em santidade, porque nós fomos chamados para sermos santos, porque Ele é santo. Não tente profanar aquilo que Deus estabeleceu como santo. Não tente profanar a santidade da pessoa de Deus que está em você. Como disse Pedro para Ananias e Safira: se você decidisse não dar, não seria teu? A decisão. Se você não decidisse, se decidisse em não servir a Deus, não seria uma escolha sua. Agora, já que você escolheu servir a Deus,
Não tente mentir ao Espírito Santo. Não tente achar que dá para viver uma vida dupla. Não dá, irmão. Não dá. Juízo de Deus vai vir. A Bíblia diz que Ele vai vir buscar uma noiva santa, pura, sem mancha, sem ruga. Nós estamos nos preparando para esse encontro? Ou a gente está se prostituindo e achando que Ele vai nos aceitar desse jeito? A noiva de Jesus não pode ficar flertando com o pecado. Deus requer a santidade do teu povo, da sua igreja. O padrão de Deus não mudou. Não, porque a gente está na nova aliança, pastor, é a graça. A graça, irmãos, é a capacidade para você vencer o pecado. Coisa que a antiga aliança não tinha. A nova tem graça, favor. Para quê? Para vencer o pecado. Não tente justificar pecado, porque você está na graça. Irmãos, o Espírito afirma expressamente. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Deus não tolera e não convive com o pecado. Deus é santo, então respeite a santidade dele. Você tem todo o direito de não querer andar com Ele. É o livre-arbítrio, é o direito de escolha. Mas se você quer andar com Deus, aceite os padrões dEle. E os padrões dEle não é para trazer jugo para você não, é para trazer livramento. É para trazer liberdade. É para trazer salvação. É para trazer paz e alegria. Ele diz, eu é que sei os planos que eu tenho para vocês. Sou eu. Aleluia, 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 aleluia.